pessoal, tudo bem? Aqui é Wagner Fernandes do próximosconcursos.com com mais uma dica de quarta. E o que a gente vai ver nesse vídeo? Primeiro, a gente vai ver os melhores concursos, ou seja, todos aqueles concursos que todo mundo quer fazer, qual é o melhor para o seu perfil. Vamos ver também a análise das principais carreiras e ver se você se encaixa com aquele perfil. Bem, tudo que está aqui está num artigo escrito com muito mais detalhes lá no próximosconcursos.com. Você pode ver aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Melhores cursos para concurso. Entenda qual é o melhor para o seu perfil. Lá tem muito mais detalhe, muito mais coisa, ok? Vamos lá então, começando sobre este assunto. Mas antes de tudo eu quero convidar você a já se inscrever no nosso canal para ter muito mais dicas de como passar em concurso, como passar no Enem, muitas dicas legais, ok? Bom, vamos lá então. O que é importante no concurso? Primeiro, tem alguns aspectos que eu acho importante você analisar para decidir se um concurso é bom ou não. O salário, o status do cargo e a periodicidade do concurso. O salário, eu diria o seguinte, é relativo, porque o que um salário é bom para mim pode não ser para ti. Um salário que é ruim para você pode ser bom para mim. Então, isso é um aspecto que você tem que analisar, um salário que seja adequado ao seu perfil, um status do cargo, ou seja, se aquele cargo tem uma força, se aquele cargo tem um bom sindicato, se aquele cargo tem uma boa força política de lutar por coisas que a categoria precisa. Isso é muito importante você analisar, e a periodicidade do concurso, porque nada adianta um concurso que tem um salário bom, um bom sindicato, uma boa força política, mas nunca tenha concurso. Existe concurso aí tipo Fisco de Minas Gerais que não tem mais de 10 anos, então quem estava estudando para esse concurso provavelmente já desistiu. Um aspecto muito importante, a gente vai ver aqui carreiras públicas, ok? Existem carreiras que ampliam um leque muito grande de possibilidades e outras restringem totalmente. Vou dar um exemplo. Se você estudar para auditor da Receita Federal, é só um exemplo. Eu falo muito da área fiscal porque a minha área eu domino um pouco mais, mas tem outras áreas e a gente vai falar sobre isso. Mas se você estudar para auditor da Receita Federal, você automaticamente estará estudando para todos os fiscos estaduais, muitos tribunais de contas, controladorias, e também já estará estudando para todos os cargos de nível médio ou cargos auxiliares de nível superior, como o analista da Receita Federal, que é superior, e os de nível médio, como os técnicos de tesouro e esse tipo de coisa, ou técnicos fazendários. Tem vários outros cargos, ou seja, você estudando para um concurso amplia um leque de possibilidades muito grandes. Alguns outros concursos você restringe muito, que é o concurso de diplomacia. Claro, se você estudar para diplomata, muitas coisas você vai aproveitar para muitos concursos, mas tem matérias bem difíceis que só caem naquele concurso. É um concurso que tem todo ano, mas você não vai ter um leque de possibilidades muito grandes de cargo. Então, qual que é um concurso bom? Que tem um salário legal para você, que tem uma força, um cargo que tem uma força política e que tem uma periodicidade legal, ok? Mas antes disso, eu preciso que você tome uma decisão. E essa decisão é importante. Eu preciso saber se você vai querer pular no trampolim ou não. Se você não sabe o que é isso, eu já vou explicar. Bom, eu vou falar o seguinte. Eu pulei no trampolim, não me arrependo. Conheço pessoas que pularam no trampolim, ficaram presos no trampolim, estão bem, outros ficaram presos e frustrados. Mas o que é essa decisão de pular no trampolim? É o seguinte. Quando você está estudando para um concurso público, às vezes você foca naqueles cargos muito difíceis, tipo um analista de banco central, um juiz, um promotor, um fiscal, um controlador. Você pega ali e pega os concursos mais difíceis. Só que demora para passar nesses concursos. Você precisa anos de estudo para passar nesse concurso. Algumas pessoas conseguem em meses, com uma certa bagagem, mas em média o pessoal demora 2, 3 anos aí para passar. Mas existem os concursos trampolim. E que concursos são esses? São concursos um pouco mais fáceis de ser aprovado, ou seja, ou pela quantidade, às vezes a prova é tão difícil quanto do outro, mas tem uma quantidade muito grande de vagas, ou salário é um pouco menor e atrai um pouco menos de pessoas mais bem preparadas, e geralmente são de carreiras de apoio.
Então, geralmente são concursos de nível médio ou de nível superior. O que eu passei era um de nível superior muito bom, mas era um trampolim, porque eu continuei estudando para fazer outros concursos. Só para você ter uma ideia, eu passei na época, era técnico da Receita Federal, depois virou analista, e já automaticamente virou analista, e eu continuei estudando até virar fiscal de São Paulo. Ou seja, meu objetivo era um cargo de fiscal, mas eu passei anos ali estudando como analista, super satisfeito, não me arrependo nem um pouco. Me sustentou durante anos, consegui casar, consegui fazer um monte de coisa ali naquele cargo que é excelente. Tenho colegas que ficaram nesse cargo e estão super felizes, mas eu resolvi partir para um cargo que eu queria mais, vamos dizer, um cargo que seria com a finalidade fim, que eu tivesse mais liberdade de atuação. Então, eu não me arrependi. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos prós e contras dos concursos trampolim. Bom, quais são os prós? Eles são mais fáceis de ser aprovado. No meu caso, até a prova eu acho que era quase o mesmo nível de uma prova de fiscal, mas eram mais vagas, então facilita um pouco melhor. E outros, de nível médio principalmente, a prova é um pouco mais fácil. Os serviços tendem a ser mais complexos, você não vai fazer coisas tão complicadas, então se você quer um serviço mais tranquilo também é uma possibilidade. Você vai demorar menos tempo para ser aprovado, porque geralmente tem mais vagas, não atrai tantas pessoas. E você vai ter um sustento enquanto continua estudando. Geralmente são cargos que você não vai ter uma grande carga emocional, vai poder chegar em casa tranquilo e estudar. E algumas pessoas em alguns cargos conseguem estudar durante o trabalho. Eu não recomendo, eu acho que você está lá para trabalhar, mas tudo bem, cada um faz suas escolhas. Contras. Os contras você vai estar fazendo um serviço de apoio, então se você quiser um serviço para toda a vida, esse cargo trampolim, você corre o risco de ficar lá toda a vida. Você vai ter que estar ciente que sempre vai ter um cargo mais importante ou que vai mandar no órgão. Os salários são bem menores. No caso do analista da Receita que eu falei, não é tão menor ainda, é 60%, 70%. Mas existem concursos existem concursos que as vagas são para cargos que é 30%, 40%, no máximo 50%. Você não vai ter crescimento, porque vai ter a limitação ali legal do cargo. E é possível que você se acomode e não pule no trampolim mesmo querendo. Aí eu não recomendo, se é seu sonho, continue estudando, mas se você está legal, tudo bem, é uma decisão legal. Entenderam a decisão trampolim? Ou seja, existem muitos cargos, e a gente vai falar agora, que são carreiras trampolim que podem te ajudar a continuar na vida aí de concurseiro. Mas vamos lá. Agora vamos ver um pouquinho sobre as carreiras tops. Existem pessoas que focam direto nas carreiras top e nem querem saber de concurso trampolim. É uma decisão legal também, mas tem seus prós e contras. Bom, os prós se você vai direto para um serviço mais complexo, uma carreira com mais status, os salários são mais altos e você consegue mais rapidamente crescer na carreira, em posições de chefia e tudo mais. E os contras é que você vai ter alguém te sustentando talvez por anos, esteja preparado para isso. Ou faça uma boa reserva, ou tem alguém sustentando. E são serviços mais complexos, às vezes você talvez vai chegar com... Não sei se você vai chegar mais cansado em casa, mas com algumas demandas maiores, ok? Bom, agora vamos ver o nosso primeiro concurso trampolim, que vamos chamar carreiras de nível médio. O que são essas carreiras de nível médio? Todos os órgãos de toda a administração pública têm carreiras de apoio de nível médio, que são carreiras que fazem atendimento, são carreiras que auxiliam, dão suporte para os outros cargos, fazem serviços bem menos complexos. Quais são as vantagens dessas carreiras? Ou seja, são os administrativos, são os técnicos, todo órgão tem. Bom, primeiramente, você geralmente consegue um órgão que esteja perto da sua casa, então você não vai precisar se mudar para outra cidade. Os serviços são simples, então caso você queira continuar estudando, você vai ter mais espaço interno, vamos dizer assim. Bom, e outra coisa é periodicidade. São concursos que sempre tem um concursinho ali e outro, então você sempre vai ter uma possibilidade. Os salários são baixos, geralmente, porque não é um cargo principal do órgão. É uma possibilidade legal para você analisar. Eu não recomendaria estudar especificamente para esses concursos. Estuda o básico ali, existem cursos preparatórios lá no link que a gente deixou, que vai para os próximos concursos, você pode ver. Existem cursos preparatórios para todas as carreiras de nível médio, então você pode ter um basicão lá, sai o concurso, sai o edital, você se especializa, ok? Outra carreira que é legal são as carreiras de apoio de nível superior.
Aqui geralmente são especialistas, um engenheiro, um psicólogo, um médico, ou até um analista. O analista da Receita Federal se encaixa aqui. Alguns você pode considerar um concurso trampolim, continuar estudando, outros você pode ficar lá para toda a vida. Os analistas judiciários, tem muito concurso de nível superior que não são a carreira principal do órgão, ok? A periodicidade do concurso é alta, sempre tem uma carreira e outra. Os salários são de médios a altos, são maiores do que os concursos de nível médio. E a quantidade de cargos é alta, tem muita carreira aí, muito concurso. A desvantagem é que você nunca vai ter o status do cargo principal, você sempre vai estar aí ajudando, nunca vai ter um status muito grande dentro do órgão. E é um concurso bom, assim, depende muito do perfil. Se você tem uma formação específica, é um engenheiro que quer continuar na área de engenharia, existe esse concurso ou qualquer outra área de saúde e tudo mais, como a gente já vai ver. Vamos para a próxima carreira? Bom, a próxima carreira são os concursos de prefeitura, secretarias e órgãos regionais. A quem se destina esses concursos? São para as pessoas que querem ficar perto de casa. Então toda hora tem uma prefeitura, tem um órgão, tem um concurso daí nível médio, superior, tanto faz. A periodicidade do concurso é muito alta, os salários dependem muito do órgão ou da prefeitura. A prefeitura de cidade pequena não costuma pagar muito, porque a verba, principalmente quando a economia é fraca na região. Cidades maiores pagam melhor, uma São Paulo, um Rio de Janeiro, um BH, tendem a pagar um pouco mais. Tem muito cargo, concurso é periódico. Depende muito da prefeitura, mas eu diria o seguinte, se você quer ficar perto de casa, fica de olho nesses concursos. Eles não têm muita gente estudando só para eles, mas você pode se preparando, tranquilo, principalmente se você for um especialista, um contador lá, ou um médico, e dá uma olhadinha lá, tem concurso de prefeitura tal, ou um professor, alguma coisa assim, mas a gente já vai falar mais desses órgãos, ok? Vamos para a próxima carreira então, as carreiras bancárias. Bom, carreiras bancárias é que a gente define. Banco do Brasil, Caixa, BNDES. E tem alguns bancos estaduais que ainda vivem, tipo Banrisul, algum outro assim. É um concurso que tem uma certa periodicidade, agora com a crise parou, eles enxugaram, mas o Banco do Brasil já começou a fazer, é possível que os outros vão retomar aos pouquinhos. Eu diria assim, tem dois grandes problemas nesse concurso. O primeiro é o fantasma da privatização, você vai ter que saber, estar ciente que isso é possível. E são concursos que demandam muita dinamismo das pessoas, porque geralmente tem meta, eles trabalham muito parecido com a iniciativa privada, então você vai ter meta, você vai ter aquela carreira mais dinâmica, mas tem possibilidade bem alta de crescimento. Os salários iniciais e os mais altos é um pulo bem grande, é possível crescer bastante. Bom, a periodicidade é média, nos últimos anos foi até baixa, mas costuma de 2 em 2 anos ter mais ou menos concurso. Os salários iniciais costumam ser baixos, mas você pode crescer. E geralmente tem muita vaga. É um concurso que geralmente tem muita vaga, não ser o do Banco do Brasil, o último que foi baixo. Mas aí é uma possibilidade, se você gosta de dinamismo, não se importa com o fantasma da privatização, é uma possibilidade. Vamos para a próxima carreira? Bem, militares. Militares têm um problema, geralmente você precisa entrar muito novo nas carreiras militares, às vezes com 14 anos, 15, 16, 17, depende de 18, 19, tem uns que é no máximo 19 anos. Então você vai ter que ver qual carreira militar que você quer. Tem várias opções. Lá no próximos concursos tem um pouco mais de detalhe. Todo ano geralmente tem concurso. É uma carreira legal, só que eu preciso alertar alguns aspectos. Primeiro, além da idade, você tem que estar muito vinculado com essa questão de hierarquia, disciplina, esse tipo de coisa que a carreira militar exige. Então se você não gosta muito disso, foge desses concursos. Mas são concursos legais. E também tem concursos para militares temporários, você tem que ter entre 20 e 36 anos, você tem que ser formado em alguma área e pode ficar 8 anos trabalhando nesse cargo temporário. É uma possibilidade legal também para quem está se formando aí, que é uma carreira aí para se financiar por 8 anos e depois continuar isso trabalhando, ok? Então tá aí uma possibilidade legal, tem um limite de idade, tem a questão da hierarquia e disciplina, mas se você se encaixa nisso, tranquilaço. Carreiras policiais. Eu botei perto dos militares porque geralmente quem é militar gosta de carreira policial porque tem toda a questão da disciplina, da arma, de tudo mais. Bom, temos algumas polícias aí. Polícia Federal, que trata de todos os crimes federais, tá aí, se você viu o mecanismo da Lava Jato, tá aí, tudo legal.
Polícia Rodoviária Federal, ela trata das estradas federais, controla ali toda a questão das estradas. A Polícia Civil, ela costuma investigar crimes dentro do estado e ela geralmente é mais investigativa. A Polícia Militar, ou Brigada Militar no Rio Grande do Sul, como falo, ela patrulha as ruas e inibe a ação dos criminosos. A Polícia Militar geralmente não investiga. Quem geralmente investiga é a Polícia Civil, Polícia Federal e assim por diante. Ainda temos as guardas municipais, os bombeiros e tudo mais. São concursos que variam muito. Tem estados que pagam bem, tem estados que pagam mais. A Polícia Federal, principalmente para delegado, paga muito bem. A agente da Polícia Federal ganha razoavelmente bem. Polícia Rodoviária Federal também. Aí a questão de guarda municipal, polícia militar, bombeiros, aí vai depender do estado, vai depender da cidade, varia muito, ok? Mas é um concurso bem legal. Eu só alerto que a questão aqui que você tem que ter muita vocação para isso. Não é um concurso para amadores. Você tem que ter aquela veia investigativa, aquela veia policial. É um pouco diferente. Então eu recomendo assim, analisa bem se você tem perfil para esse concurso. Não faça ele só pelo salário, porque é uma atividade muito nobre, muito importante, que exige alguns cuidados especiais. Bom, carreiras da área da saúde. Aí eu falo com os fisioterapeutas, com os farmacêuticos, com os médicos, todo esse enfermeiros. Se eu não citar, não se preocupe, é todo mundo que é da área da saúde. Existem muitos concursos específicos para sua formação. Tem muito órgão que exige profissionais. Tem o EB, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, eu não vou falar a sigla porque é muito difícil, que geralmente está saindo de 2 em 2 anos aí concurso. Muita prefeitura, muito órgão, então fica de olho lá nos próximos concursos. Você tem que estar bem aprofundado no que costuma cair em todos os concursos na sua área. Lê bem a teoria, são concursos bem bons se você quer continuar nessa área, ok? Tem muita possibilidade, tem muito cargo aí, fica de olho aí, e se você é da área você já deve estar se inteirando, mas eu preciso falar que existem concursos específicos para essa área, ok? Outra área que tem concurso específico é a área da educação. Bom, a periodicidade do concurso é média, e aí a gente tem um problema, é o seguinte, a educação, a gente tem tantos concursos para USP da vida, para as universidades federais, quanto para creche. Então a diferença de salários é muito grande. Geralmente quem faz o concurso de nível superior, para dar aula em universidade, os salários são muito altos. Um professor de nível fundamental de uma prefeitura pequena, os salários são muito baixos. Então você tem que ver bem o que você quer. As prefeituras aí eu não vou comentar muito, que você vai depender da prefeitura sair ou dos estados saírem, mas tem que estar preparado, tem que estudar, está cada vez mais difícil como todos os outros concursos. Vou falar um pouquinho da área acadêmica, você tem que provavelmente ter doutorado, quase todos os concursos já estão exigindo. Um bom currículo Lattes, muita publicação, muita pesquisa. Tá cada vez mais pesada essa área, mas é uma carreira legal. Você vai ter que ter um bom padrinho para lhe ajudar a escolher a área, escolher tudo mais. Então tá aí uma carreira muito legal, mas eu preciso alertar. É uma carreira difícil e não é para amadores também. Você tem que se esforçar muito, estudar muito, publicar muito e pesquisar muito, ok? E procure um bom padrinho que ajuda bastante nessa área. Fiscais e controladoria. O que tem aqui nessa área? Tem toda a Receita Federal, as receitas estaduais, TCE, TCU, sejam todos esses órgãos que fazem controladoria. As receitas federais e estaduais fiscalizam o contribuinte e as controladorias e TCUs, TCEs fiscalizam o Estado. Bom, a periodicidade de concurso é média, os salários costumam ser bem altos, geralmente nos executivos são salários mais altos, então se você não tem formação em direito, quer um concurso que pague bem, não se importe com fiscalização e burocracia, tá aí um excelente concurso, tem muito cargo, e é aquilo que eu já falei, se você estudar para uma Receita Federal, já vai estar estudando para quase todos os outros fiscos, é só dar uma adaptada, ok? Bem, seria isso de fiscais e controladoria. Vamos para a próxima carreira, as legislativas. As carreiras legislativas, o que é? São todos os analistas, consultores do Senado, da Câmara, das Assembleias Legislativas e lá do Distrito Federal, que é a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Bom, a periodicidade de concurso é média também, os salários são altos e a quantidade de cargos é média. O que é importante nesse concurso? São concursos muito difíceis, os salários tendem a ser muito altos, você tem que estar bem preparado, principalmente Senado e Câmara. São bem disputados e você vai ter que morar em Brasília se quiser um desses concursos, ok?
Bom, é um concurso que você tem que se preparar bem e o que você vai fazer no dia a dia vai auxiliar os deputados e senadores no seu dia a dia. Se você gosta disso, legal. Se não gosta, se acha um absurdo trabalhar com senador e deputado por ideologia ou acha que os políticos são ruins, fuja desse concurso. Mas é um concurso bem bom, bem legal aí, com salários excelentes. Bom, as carreiras do núcleo financeiro econômico são todas as carreiras que cuidam das atividades financeiras da economia. E aí é Banco Central, CVM, SUSEP. O que eu preciso alertar? Geralmente a lotação é em Brasília, a SUSEP é a sede no Rio de Janeiro, então quem quer morar na cidade maravilhosa está em uma boa possibilidade e é muito vinculado às atividades do órgão, ou seja, o Banco Central vai ter toda aquela questão mais econômica, a CVM também, ele é muito voltado para a área econômica mesmo, então você vai ter que gostar de cálculo, gostar de economia e se inspirar aí. É um concurso bom, tem uma periodicidade média aí, mas os salários são razoavelmente bons e também às vezes tem em alguns estados algum órgão, alguma representação em alguns estados. A carreira de diplomacia, a gente já falou um pouquinho, eu só peço para essa carreira ter um cuidado, o pessoal tem uma fantasia aí do diplomata cheio de glamour. A realidade às vezes não é tão assim, então nem todo mundo consegue ser diplomata em Nova York, em Paris, Tóquio, muita gente vai parar em países não tão glamurosos. É uma carreira bem disputada, muito importante, mas é um concurso bem difícil e ao contrário dos outros concursos que abrem leques de possibilidade, esse fecha bastante. Então você tem que estar muito ciente, tem que se preparar especial, tem curso específico para isso, é uma das provas mais difíceis. Tem pessoas estudando aí há 10 anos para esse concurso, você tem que dominar não bem, maravilhosamente inglês, francês e espanhol, então é um concurso para outro que não é para amadores, ok? Mas é uma carreira bem legal, você tem possibilidade de morar no mundo todo, tem muita vaga em Brasília também, é um concurso bem legal, mas você tem que estar ciente de tirar toda essa fantasia da diplomacia e saber que o dia a dia é um trabalho como todo outro, com seus prós e contras, ok? Bom, existem muitas agências reguladoras, ANAC, Anatel, ANEEL, ANP, ANS, ANTAG, ANSI, tem muitas aí. Geralmente essas agências você vai ter que morar em Brasília, algumas têm sedes também em alguns estados, mas a maioria você vai ter que morar em Brasília. O perfil é bastante técnico, ou seja, muitas delas exigem muito concurso para engenheiro da área, ou uma formação muito específica para a área, e ela é muito voltada para a área de formação da agente, ou seja, a ANAC vai ser aviação civil, a Anatel, então são concursos muito específicos. Existem alguns concursos genéricos de apoio, como a gente já falou, mas é um concurso que a gente não vê muitas pessoas estudando especificamente para aquele concurso, a não ser que seja a formação dela, ok? Bom, como eu falei, periodicidade é baixa, os salários são altos e a quantidade de cargos é baixa porque é muito vinculada à formação de quem vai fazer o concurso. Carreira jurídica de apoio. Bem, aqui são todos os técnicos e analistas, escrivães e oficiais. Tem muita concorrência, as notas são muito altas. Onde que você vai trabalhar? Vai ser nos tribunais estaduais, federais, Ministério Público, Defensoria e Procuradoria. Geralmente é o pessoal que estuda direito, quer fazer é um concurso trampolim. Geralmente alguns acham, querem ficar para toda a vida, tudo bem. Mas como elas são de apoio, como eu já falei, todo concurso trampolim, você não vai estar vinculado à atividade fim, não vai ter o mesmo status. Os salários são excelentes. Às vezes um técnico ganha mais do que um cargo top do executivo, se pegar a função de confiança. Tem todas as coisas boas do judiciário, férias de 60 dias, toda aquela maravilha. Mas são carreiras de apoio. Geralmente, concurso trampolim, preciso alertar. Bom, carreira jurídica de atividade fim. Aqui você tem que ter formação em direito. A periodicidade dos concursos é média para alta, os salários são os mais altos, se você tem formação em direito, está aí um grande leque de possibilidade e tem muito caro. Vamos falar algum. Você pode ser juiz, promotor de justiça, procurador da República, procurador do Estado, do município, procurador de contas, defensor público, delegado da polícia, procurador da Fazenda Nacional, procurador federal e advogado da União, ou seja, tem muita carreira para a área jurídica. Mas são concursos muito difíceis, você tem que estudar muito e é um concurso também que não é para amador, como você deve saber. Bem, existem muitos outros cargos que você pode trabalhar. A gente pegou aqui os melhores, aqueles mais disputados, que o pessoal se prepara mais.
Mas para você escolher um cargo, eu preciso que você pense alguns aspectos que a gente vai revisar aí. Primeiro, você vai optar por um concurso trampolim, um concurso de ensino médio, ou um concurso um pouco mais fácil e continuar estudando? É uma primeira decisão que você vai ter que tomar. Depois você vai ter que ver, olha o salário desses cargos, é um salário que você quer, é um salário que vai se adequar à sua realidade. As lotações, ou seja, onde é que vai ser esse concurso? Onde que eu vou morar? Tá legal? Eu posso me mudar? Não posso me mudar? Se eu não posso me mudar, que concurso tem aqui pela volta? Você vai ter que analisar isso. Periodicidade do concurso. De quanto tempo tem esse concurso? A cada 2 anos? O último foi há 15 anos? Opa, não vou estudar para esse. Então é importante você ver a periodicidade do concurso também. Bom, a perspectiva da carreira no longo prazo. Eles têm um sindicato bom, têm uma boa relação aí com as assembleias legislativas, com as câmaras, tem um bom lobby, é uma carreira forte. Seu perfil se encaixa? Como é que é esse trabalho no dia a dia? Eu odeio arma, não vou ser policial federal, odeio criança, não vou ser professor. Você vai ter que ver o dia a dia, será que se encaixa no seu perfil? E por fim, eu recomendo você falar com alguém que já foi aprovado, geralmente o pessoal é bem aberto, vai lá, tenta achar o e-mail da pessoa, conversa, troca ideia para ver como é que é o dia a dia. Bem, eu sei que esse vídeo foi longo, mas é informação importante para você. Então eu peço, dá um joinha no vídeo, dá um joinha no canal e coloque aqui as dúvidas que você tem, que concurso você está estudando, por que escolheu essa carreira, que também pode ajudar outras pessoas, ok? Valeu, pessoal! Sucesso aí nos estudos. Abração!